Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a tua família. Obrigado por fazer parte do canal Meu Andar com Deus. E muito obrigado por estar acompanhando a série Mais do Espírito Santo 2024. O Espírito Santo 2024 é uma série de cristianismo prático, né? Religião prática. Às vezes a gente tem vivido tanta teoria da religião que a gente tem esquecido do que realmente importa. E no final Jesus Cristo disse que quando ele vier, quem vai para o céu não é aquele que tinha a teoria, mas aquele que viveu a verdade. Aquele que praticou a verdade, aquele que ensinou a verdade. Então nós precisamos de uma religião hoje que realmente me leve a sentir necessidade de compartilhar, de dividir a verdade com outros. Então muito obrigado por fazer parte desse canal, e esse canal está comprometido com a ideia de a gente conhecer o Espírito Santo para que a gente seja de fato testemunhas de Deus neste mundo, que ilumina o mundo com a verdade da salvação em Jesus Cristo, que já está presente, plenamente presente em nossa vida. Deus é contigo. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Para onde eu irei? Para onde posso ir? Se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar As águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui.
Espírito Santo, eu estou aqui. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Tu és Deus e eu acredito, Senhor, que mais do que nós, o Senhor está ansioso para a conclusão da pregação do Evangelho neste mundo, a fim de dar o reino aos teus filhos. Se a gente mesmo olha para este mundo hoje e vê tanta desigualdade, tanta injustiça, tanta maldade, a gente sente nojo, tristeza, revolta das coisas que estão acontecendo neste mundo. Imagine o Senhor. Diz o Salmo capítulo 7, versículo 11, que o Senhor está irado. E o Senhor está irado todos os dias justamente por causa do pecado, por causa da situação em que o mundo se encontra. Querido Pai, tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes nós nos conformamos com este mundo. Ou melhor, nos acomodamos e nos deixamos ser embalados no sono deste mundo e aí perdemos a espiritualidade. O mundo tem invadido a nossa vida, o nosso coração. O pecado tem reinado absoluto em nossa vida e em nosso coração. E infelizmente, Senhor, nós temos nos afastado uns dos outros. E quantas vezes temos até falado mal uns dos outros. Meu Deus, tenha misericórdia de nós e converta o nosso coração para que sejamos purificados de toda essa maldade, de todos os pecados acariciados, de todo o mundanismo, de toda a apostasia e rebelião contra o Senhor, porque o Espírito Santo quer, Ele almeja, Ele convida, Ele está ansioso para possuir inteiramente a nossa vida. Então, neste momento, o Senhor batiza a gente com o Espírito Santo para que a gente seja purificado, convertido e santificado. E para que a gente receba também o poder do Espírito Santo para falar a outros, para preparar o mundo para a volta de Jesus Cristo. Queremos ser tuas testemunhas, Pai. Então, usa-nos, aceita-nos, abençoa-nos, cura-nos, perdoa-nos, transforma-nos. E nesse momento também te pedimos pelas nossas necessidades materiais, necessidades físicas, necessidades emocionais. Supre cada uma dessas necessidades de acordo com a tua vontade. Nós te pedimos a tua bênção agora ao estudar a tua palavra. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, ilumina os nossos olhos para contemplar as maravilhas da tua palavra. Nós oramos agradecidos em Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Eu falei na mensagem anterior que a gente ia estudar Ezequiel capítulo 9. Então abra a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 9. O capítulo 8, se você ler o capítulo 8, o capítulo 8 é tremendo, porque lista as práticas religiosas do povo de Deus. Uns estão adorando o sol, outros estão adorando imagens na parede, outros estão adorando a lua, as árvores, os ídolos. Capítulo 8, tá? Aí no capítulo 9, Deus quer fazer uma separação desse povo. E vai haver uma sacudidura na igreja, meu querido. Vai haver uma sacudidura, um peneiramento na igreja. Eu não queria muito falar sobre esse peneiramento, porque é um assunto tão delicado e muita gente acha que a sacudidura não tem nada a ver conosco, mas Jesus Cristo falou da sacudidura. Jesus Cristo falou do peneiramento, Jesus Cristo falou da divisão que Ele veio fazer na igreja. E a parábola das 10 virgens mostra justamente essa separação. E aí eu já expliquei para vocês que a parábola das 10 virgens não representa que Deus escolheu uns para se salvar, outros para se perder. Deus não é eletivo, Ele não é seletivo não, Ele é predestinalista. E Ele, ao predestinar, Ele predestinou todos para a salvação. Agora você que aceita a eleição da graça ou não. Se você aceitar a eleição da graça, então você é eleito para a salvação. Se você rejeitar a eleição da graça, João capítulo 3, verso 14 a 17, é você que rejeita a eleição da graça, tá bem? A eleição da graça oferecida por Deus é para todos. Então você aceita ou não a eleição. Ezequiel capítulo 9. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vocês executores da cidade,
cada um com sua arma na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com sua arma esmagadora na mão. E entre eles, certo homem, vestido de linho, com um tinteiro na mão, e um estojo de escrever à cintura. Entraram todos eles, né, os 6 homens e mais o vigilante aí, né, o homem, e aí se puseram diante do altar, ou junto ao altar. Eles se puseram ali junto ao altar. A glória de Deus, o do Deus de Israel, se levantou. Olha aqui a questão do Espírito Santo, né? Essa questão da chuva temporã, da chuva serôdia, do batismo diário e do batismo especial, é uma questão muito séria, meu querido. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa com o estojo de escrevedor à cintura. Não. Indo à entrada da casa, e o Senhor clamou. O Senhor aqui, você sabe que é o Espírito Santo, né? E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, com estojo de escrevedor à cintura. E ele disse, verso 4, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal na testa os homens que suspiram, que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Verso 5. Aos outros, ouvindo Ezequiel, aos outros, e Ezequiel está ouvindo o anjo falar, o querubim falar com o homem, né, do tinteiro, passe pela cidade após ele, e sem que teus olhos poupe, sem que se compadeça, mate velhos, mate moças, mate virgens, mate crianças, mate mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não se aproxime dele, nem chegue perto dele, e começai pelo meu santuário. Nós vimos na mensagem de Mateus que existe um ide, um mandamento de Deus para ir pregar o evangelho. E agora nós temos uma igreja que está muito mundanizada, nós temos uma igreja que está acariciando e mimando o pecado, nós temos uma igreja cheia de panelinhas e fofocas e picuinhas e mazelas. Mazelas, picuinhas e fofocas. O Espírito Santo quer dar a essa igreja poder. Poder para testemunhar. E agora, para que isso aconteça, a igreja precisa ser purificada. A igreja precisa ser santificada. E para que a igreja seja purificada e santificada, Deus então agora mostra através da profecia de Ezequiel, capítulo 9, que 6 homens estão empoderados de armas na mão. Ou 6 criaturas, né? 6 homens com armas na mão. E um homem só, com um tinteiro na mão, com um escrevedor à cintura. E agora existe uma obra interna. Ele diz, comece pelo meu santuário. Deus quer purificar Jerusalém, Deus quer purificar seu santuário. Deus quer purificar seu santuário e purificar Jerusalém. E agora ele divide aqui 2 classes de pessoas dentro da igreja. Aqueles que estão vivendo as abominações dos povos, capítulo 8, não esquece de comparar, de fazer uma leitura paralela, capítulo 8 e capítulo 9. Se você não leu o capítulo 8,
você não vai entender o capítulo 9, porque o capítulo 8 de Ezequiel mostra algumas abominações que o povo estava fazendo em Jerusalém, dentro do templo. Algumas salas do templo, que eram chamadas de escritórios ou depósitos, eram usadas por algumas pessoas, líderes da igreja, usavam esses lugares, esses compartimentos do templo para práticas abomináveis. Prostituição cultica, adoração a ídolos, a imagens na parede, a adoração ao sol, a adoração à lua, a adoração às estrelas, a adoração aos astros celestes e também às árvores. Então eles faziam desenhos e alguns sentavam na porta do templo, na porta norte do templo, para adorar o sol. Então o capítulo 8 mostra como está a igreja. Uma igreja mundana, uma igreja acariciando o pecado, mimando o pecado, uma igreja também dividida. Jeremias, no capítulo 48, se eu não estou enganado, Jeremias ele vai profetizar contra esse povo que está aí com essas práticas abomináveis, e eles vão dizer, nada disso, nossos pais sempre fizeram assim, nós vamos fazer também. Nós vamos adorar o sol, a lua, as estrelas, porque eles que vão cuidar da gente. Olha, Deus se propôs a cuidar da gente. Olha o que aconteceu aí, a escravidão da Babilônia. O povo sendo levado para a escravidão da Babilônia, nossa cidade destruída, nossas vinhas, nossos filhos, tudo mortos. As mulheres falando dos maridos, os maridos que tinham morrido. Então agora eles dizem, não, nós vamos adorar os ídolos mesmo. É uma afronta. Então hoje, infelizmente, nós temos dentro da igreja, e vamos falar igreja aqui como cristianismo em geral, tá bem? Não estou me referindo aqui a uma igreja específica. Eu estou falando da igreja de Deus. E dentro da igreja de Deus, a coluna e baluarte da verdade não é diferente. Timóteo capítulo 2, versículo 15, fala que Deus tem uma igreja na terra e essa igreja é coluna e baluarte da verdade. Agora, algumas abominações estão sendo praticadas dentro da igreja. E aí vem a necessidade de o Espírito Santo fazer uma reforma, uma purificação na igreja, para que ele consiga, de fato, usar aqueles que estiverem convertidos, santificados e purificados para a conclusão da pregação do Evangelho neste mundo. Ezequiel, capítulo 9, é uma tremenda divisão. Aqui é justamente a sacudidura. A sacudidura vai acontecer. E o que é a sacudidura, Renivaldo? A sacudidura é que o anjo do Senhor, esse homem aqui, com o tinteiro na mão, representa o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo vai marcar. Leia comigo Apocalipse capítulo 7, tá bem? Apocalipse capítulo 7 aí. Muita gente fala do selo lá de Apocalipse 7 como sendo o sábado, tá bem? E não está errado, porque eu já expliquei para vocês. Existe o selo da verdade e existe o selo do Evangelho, tá bem? Agora, eu imagino, tá bem, que como o Apocalipse 7 não está se referindo apenas a Israel, porque logo depois ele vai falar da grande multidão, então o selo tanto pode ser o sábado, quanto pode ser o sábado, não só o sábado, tá? A lei, de Isaías capítulo 8, verso 16. Vamos colocar que o selo é a lei de Deus, tá bom? De Apocalipse 7. E o sábado está dentro da lei, e o selo também é o Espírito Santo. Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo 4. Tá bom? E Coríntios capítulo 1 também fala que o selo é o Espírito Santo, tá bom? Agora observe aqui, meu querido, vamos lá. Apocalipse capítulo 7, versículo 1, diz assim: depois disso vi 4 anjos nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Então esse selo aqui, tanto é o Espírito Santo, quanto a lei de Deus. É o selo
é dado pelo Espírito Santo. A lei é cravada em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, o selo aqui, primeiro é o Espírito Santo. E depois é a lei de Deus. O Espírito Santo vai selar a lei no coração dos seus discípulos. Isaías capítulo 8, verso 16. Agora observe, diz assim, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos anjos, aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra, dizendo, não danifiqueis a terra, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então essa expressão servos do nosso Deus aqui, eu estou falando da eleição da graça, né? Então, de todos os povos da terra, Deus está selando um povo para a salvação. Deus está selando um povo para a pregação do Evangelho, para levar o Evangelho a outras pessoas. Apocalipse capítulo 7, capítulo 14, versículo 7, fala de um Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, para que adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. Ou seja, ao Deus da verdade. Ao Deus que criou todas as coisas. Ao Deus que deu os 10 mandamentos a seus filhos lá em Israel, no monte Sinai. Então, Apocalipse e Ezequiel, junto com Efésios, mostra que o selo de Deus ele é completo. O selo do Espírito Santo, dado aos filhos de Deus. E eu coloco aqui como Espírito Santo, meu querido, por quê? Porque Apocalipse 18 fala que a terra será iluminada com a glória do Espírito Santo. E Ezequiel capítulo 9 fala que a glória do Senhor foi vista em Jerusalém. Ora, se a glória do Senhor foi vista em Jerusalém, Jerusalém está sendo aqui, digamos assim, peneirada. A igreja de Deus nesses dias finais será peneirada. Jesus Cristo falou de um peneiramento. Jesus Cristo falou que o grão permanece na peneira. Que Deus vai peneirar seus filhos. Inclusive Jesus Cristo falou com Pedro, Lucas capítulo 20. Capítulo 22, verso 31. Jesus Cristo disse para Pedro, Pedro, Satanás me pediu ou reclamou comigo para que eu pudesse, para peneirar você. A igreja de Deus será peneirada, ou ela será purificada, Ezequiel capítulo 9. Volte para Ezequiel capítulo 9. A igreja será purificada, a igreja será peneirada. Como que a igreja será peneirada, Renivaldo? A chuva serôdia, meu querido, vai cair sobre a igreja. Querendo eu ou não, a chuva serôdia vai cair sobre a igreja. E quando a chuva serôdia cair sobre a igreja, a chuva do poder do Espírito Santo cair sobre a igreja, haverá 2 classes sentadas no banco da igreja. Essa questão aqui dos homens com a espada na mão e dizendo eles, depois do selamento, depois da chuva serôdia, saiu a ordem para que eles fossem mortos. Observe que não foi antes. Por favor, entenda que Deus ele é paciente comigo, ele é paciente com você. Primeiro, ele mostra que existe uma obra a ser feita na igreja. E agora, quem é que vai receber a chuva serôdia? No versículo 4 diz, passa pelo meio da cidade e marca a testa, com um sinal à testa dos homens que, primeiro, suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem no meio delas. E aí, depois no versículo seguinte, ele diz, versículo 6, né? Mas aos homens que tiverem sido marcados, não se aproximem, nem chegue perto deles. Então observe que a marca, o sinal, o selamento, a chuva serôdia, ela é proposta para todos. Mas apenas um grupo dentro de Jerusalém, e aqui é uma profecia, tá bem?
não é algo que aconteceu literalmente, mas Deus está vendo o futuro, e o futuro é o santuário, o futuro é a igreja, e Deus está vendo o futuro, e no futuro ele diz assim: eu vou dar a vocês duas oportunidades, a oportunidade da vida eterna ou a oportunidade da morte eterna, e vocês terão que fazer uma escolha. E aqui agora nós encontramos dois grupos, um grupo que quer, e como é que eles querem? Eles gemem, eles suspiram, eles clamam, e lógico que eles falam, né? Se você ler aí o capítulo de Ezequiel, capítulo 4, capítulo 18, capítulo 33, Deus está falando. Deus jamais parou de falar. Ele está dizendo: olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. E aí o que acontece? Nós temos duas atitudes: aceitar a pregação. E aí quando eu falei de quando você vai à igreja, você ouve a pregação, o que você faz depois? Quando você se levanta do banco da igreja e vai para casa, o que você faz da pregação? Você critica o pregador, ou você agora pega a mensagem e senta com Deus e diz: Senhor, o Senhor falou comigo, e agora? O que o Senhor quer que eu faça? Primeiro você tem que perguntar: quem é o Senhor? Por que o Senhor se incomoda comigo? Por que te importas comigo? Agora, depois que Deus falou: eu quero fazer alguma coisa com você, eu quero fazer uma aliança com você. E agora você tem que dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aí Ele vai mandar você se levantar para fazer a reforma. E aí toda pessoa que passar por esse processo de purificação, de santificação, de conversão, esse aí vai receber a chuva serôdia. Por quê? Porque ele está gemendo. E ele está gemendo, o texto está dizendo que não estão gemendo por eles. Eles estão gemendo pela cidade. Ele está olhando a situação dos povos. Imagine, hoje nós temos aí 6 milhões de crianças que morrem de fome a cada ano. Preste atenção, meu querido. 6 milhões de crianças morrendo desnutridas a cada ano. Cerca de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que come apenas uma vez por dia porque não tem alimento em casa. E o que come não é suficiente para nutrir seu organismo, para matar sua fome. Eu trabalho numa escola e parte meu coração quando eu vejo baldes e baldes de comida sendo jogada no lixo. Agora imagine, se você vai nos grandes centros de distribuição de frutas e verduras, de alimentos nas grandes cidades, quanta comida desperdiçada, quantas frutas sendo jogadas fora. Hoje nós temos trabalhado incansavelmente, incessantemente, para mostrando, no caso eu trabalho com as minhas crianças, mostrando a necessidade de você pegar o pão, pegar o prato e comer. Mas quanta comida sendo jogada fora. E quantas crianças morrendo de fome. Quantas pessoas no mundo morrendo de fome. A desigualdade social, meu querido. A injustiça. Algumas pessoas dizem: não existe injustiça. Não existe. Como não existe? Porque as pessoas escolhem o seu destino. Tudo bem, a gente escolhe o nosso destino. Agora, que destino uma pessoa que nasce numa favela, que nasce num ambiente em que hoje nós temos aí 14 milhões de brasileiros que não têm onde morar? Com várias pessoas hoje, com tantas pessoas hoje que têm casa, terra, esse espaço aqui, por exemplo, você acha que está sendo cercado por pessoas que precisam? Não, é pessoas que têm carro do ano, que têm boas mansões, que mora no Lago Sul, mora no Lago Norte, mora em Taguatinga, mora em Águas Claras, mora em bons apartamentos, e aí chega aqui aos poucos, sem ninguém ver, vai cercando e tomando isso aqui.
uns tendo demais, outros não tendo nada. Quantas pessoas hoje moram em favelas e barracos de madeira, sem nenhum saneamento básico? Então o texto de Ezequiel diz que existe um grupo de pessoas que não está satisfeito com esse mundo, não está feliz com a história dessa terra, não está feliz com a desigualdade e as injustiças, a violência. Imagine a cada minuto. A cada 20 minutos uma pessoa é assassinada no Brasil. Preste atenção, a cada 20 minutos uma pessoa é assassinada. A cada hora uma mulher sofre violência, uma criança sofre violência. Meu querido, que mundo é esse? Vamos para Oséias. Oséias faz um retrato da sociedade atual. Oséias capítulo 4. Veja o que Oséias... Veja por que essas pessoas estão clamando. Essas pessoas vão ser cheias do Espírito Santo porque elas não estão felizes nessa terra. Elas não estão contentes. E outra coisa, elas não têm pecado aqui. Ó. Observe que elas estão purificadas. Elas estão convertidas, purificadas e santificadas. E agora elas olham para fora. E elas estão preocupadas com a situação externa. Elas querem uma mudança na sociedade, porque elas não estão satisfeitas. Por quê? Oséias 4 diz. Vamos lá. Oséias 4, versículo 4 em diante. Ouçam a palavra do Senhor, vocês filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com todos os moradores da terra. Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Verso 2. O que prevalece na terra? O que é que tem na terra hoje? Perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos, homicídios e homicídios. Aqui a palavra homicídios, você sabe que é assassinatos, né? Mas essa questão de arrombamentos aqui, nós podemos colocar como sequestros. Tá? Há sequestros aí por toda parte. Aliás, os jornais hoje, tudo que a gente vê é isso aí. Fulano foi sequestrado, fulano foi sequestrado. Mentira, perjurar, matar, roubar, adulterar, arrombamentos, né? Sequestros e homicídios, assassinatos. Verso 3. Por isso a terra está de luto, e todo aquele que nela mora desfalece, com os animais do campo e com as aves dos céus, e os peixes do mar perecem. A poluição. Olha a situação da terra, poluição, degradação, desmatamento. Olha o que nós estamos fazendo, nós estamos destruindo a terra. Apocalipse 11, verso 19. Que Deus vem destruir aqueles que estão destruindo a terra. Os homens se tornaram avarentos, egoístas, jactanciosos, amigos dos prazeres. Mateus capítulo 24, versículo 12. Por se multiplicar o pecado, o amor se esfriou de quase todos. Então existe um grupo dentro da igreja, Ezequiel capítulo 9, existe um grupo dentro do santuário lá, de Ezequiel capítulo 9, que está clamando, que está chorando, que está suspirando, que está gemendo por causa das abominações que se cometem na terra. Eles não estão felizes, eles querem mudança. Jesus Cristo vai dizer em Mateus capítulo 5, né, que é bem-aventurado, felizes os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa do Evangelho. Bem-aventurados aqueles que querem mudanças. Então são esses que vão receber a chuva serôdia. São pessoas que estão na igreja, estão vendo as abominações sendo cometidas dentro da igreja e fora da igreja, mas eles não estão felizes. Eles estão clamando. E diz o livro Preparação para a Chuva Serôdia que o Espírito Santo virá como resultado da oração. O Espírito Santo virá. Aqui diz o texto, ó, esses homens serão marcados, porque eles gemem, eles suspiram, eles clamam por causa das abominações que se cometem na cidade de Jerusalém e no santuário. Não se esqueça de ler o capítulo 8.
sem ler o capítulo 8, você não entende o capítulo 9. Existe uma questão muito séria. Então a sacudidura, meu querido, é dentro da igreja. E dentro da igreja o Espírito Santo será dado. O Espírito Santo será derramado com poder sobre a igreja. E eu vou estar sentado. Está sentado o Renivaldo aqui, à minha direita, né? Está sentado o João aqui ao centro. Está sentada a Maria do outro lado. Entenda a Maria, uma pessoa qualquer, tá bem? O Renivaldo não sente nada. Está ali, esperando o Espírito Santo descer para converter o Renivaldo, para purificar o Renivaldo, para santificar o Renivaldo. Ao centro está o João, clamando, pedindo, sofrendo, levando o Evangelho, falando, chamando o pecado pelo nome, tentando levar outras pessoas a viver uma vida de purificação, de santificação. E aqui está a Maria. Maria está vivendo o sonho da juventude, né? Eu gosto da igreja quando tem social, quando tem programas, quando tem eventos na igreja, que a igreja está lotada de pessoas, eu posso ver jovens de outros lugares, eu posso paquerar, eu posso curtir o final de semana, ficar com aquele jovem daquela igreja, porque ele não é da minha igreja, então a gente fica só esse final de semana, a gente apronta e ninguém vai saber de nada, porque depois ele vai para a igreja dele, eu fico aqui. E aí, o Renivaldo aqui recebe a chuva serôdia? Não. Ele não está convertido. Ele não recebeu o batismo diário. Ele não está purificado, ele não está santificado. A Maria está vivendo o sonho da juventude. Um cristianismo sem problemas, sem dificuldades, sem lutas. Não, nada errado. Então ela usa de tudo, roupa curta, ela usa pinturas, ela usa música, ela ouve músicas do mundo, ela faz, como diz o gírio, né? Ela pinta e borda, mas está ali na igreja. Então alguns até dizem assim, é melhor ela estar na igreja do que estar no mundo. Ora, ela trouxe o mundo para a igreja, então ela não está na igreja, ela está no mundo dentro da igreja. O mundo está dentro da igreja. Então ela também não recebe a chuva serôdia, só o João. O João recebe a chuva serôdia. E ao receber a chuva serôdia, sabe o que vai acontecer com o Renivaldo e a Maria? Os dois vão se levantar. E vão olhar para o João e dizer assim, João é esse crente aí. Isso é fanatismo, para com isso. Isso é fanatismo. Deus não é tão radical assim não, Deus só quer o coração, para com isso. E aí os dois vão sair. Essa é a expressão de Ezequiel, capítulo 9, versículo 5, né? Que quando os homens passam para matar, na verdade aqui é eliminar. Na verdade é expulsar. Na verdade é fazer com que a pessoa saia da presença de Deus. Leia comigo, vamos ler o Salmo 1, e aí você vai entender o que é esse peneiramento. O peneiramento, meu querido, na verdade é a separação do joio e do trigo. Jesus Cristo falou do peneiramento na igreja. E Deus vai peneirar a sua igreja e nela não vai permanecer joio, vai permanecer só o trigo. Renivaldo que se cuide, porque Deus não brinca com o pecado, não. Deus odeia o pecado. O pecado não prevalecerá na igreja. Deus vai purificar a igreja. Deus vai purificar os filhos dele. Ele vai tirar o mundanismo da igreja. Ele vai tirar as picuinhas, as mazelas, as panelinhas, vai sair da igreja. É isso que é o peneiramento. Leia Salmo 1, versículo 4. Diz assim, os ímpios não são assim. Eles são como a palha que o vento dispersa. Verso 5. Por isso, os perversos, os pecadores, diz outra versão, nem os pecadores, os perversos ou ímpios, né, os ímpios ou e os pecadores não ficarão na igreja de Deus. Não ficarão na igreja dos justos. O João é justo. O João chora, o João geme, o João se entristece com o que está acontecendo no mundo, com as injustiças, com a violência. Isaías capítulo 33 diz que o João, ele não tem prazer na violência.
O Salmo 101 diz que o João, ele não coloca diante dos seus olhos nada que é mal. Nada que o separe de Deus. Agora o Renivaldo e a Maria, que nada, Deus só quer o coração. Vamos aproveitar um pouquinho. Essa religião que nada pode, nada pode, nada pode. Que é isso? Deus não quer saber disso, não. Para com isso. Aí, no final, que diz o texto, Renivaldo será expulso, será eliminado, será morto. Foi Deus que matou o Renivaldo? Foram aqueles 6 homens que mataram lá em Jerusalém? Se você continuar lendo o texto, né? Vamos voltar para Ezequiel para a gente terminar de ler o texto, para você ver que não foram poucos os mortos lá pelos 6 homens, não. Não foram poucos, não. Poucos foram os que foram selados. Né? Vamos ler aí a partir do versículo 7. Diz assim: então começaram essas coisas que estavam diante da casa. Começaram a matar, né? Começaram a selar e matar os que estavam. Depois que o tinteiro passou e selou, agora vieram os outros. E começaram aonde? Começaram pela casa. Começaram pelos anciãos da igreja, que estavam diante da casa. E ele diz: contaminai a casa, enchei de mortos os átrios, e saíram e mataram na cidade. Havendo eles matado e ficando só Ezequiel de resto, ele caiu com o rosto em terra e clamou e disse: Senhor, Deus de Israel, dá-se ao caso de que o Senhor vai destruir todo o restante? Então o Senhor respondeu a ele: a iniquidade da casa de Israel, a iniquidade, o pecado, né? O pecado da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, e a terra se encheu de sangue, e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor nos abandonou. O Senhor abandonou a terra. O Senhor nada vê. Versículo 10. E quanto a mim, os meus olhos não pouparão. Isso aqui Deus está dizendo, né? Quanto a mim, meus olhos não pouparão, nem se compadecerão. Porém, sobre a cabeça deles farei recair as suas obras, as suas escolhas. E versículo 11. E eis que o homem que estava vestido de linho, cuja cintura estava o cinto escrevedor, relatou, dizendo: eu fiz, está feito. A sacudidura nada mais é do que as pessoas estarem na igreja. Uns estão se santificando, se purificando, sendo convertidos pelo Espírito Santo, purificados e santificados pelo Espírito Santo. E aí agora eles vão receber poder para pregar o Evangelho. Agora, como é que Deus vai pregar o Evangelho para quem está fora, para trazer para dentro da igreja, se do lado do João está o Renivaldo e a Maria? Se essas pessoas viessem para a igreja hoje, acreditem, meus queridos, elas se perderiam por causa do Renivaldo e da Maria. Então o Espírito Santo está conservando pessoas lá fora que serão convertidas pelo Espírito Santo, batizadas pelo Espírito Santo, transformadas pelo Espírito Santo, e elas virão. Lógico que elas vão trazer outros com elas, né? Elas vão ser convertidas, elas vão trazer outros com elas. Elas também vão testemunhar. Uma multidão. O livro Preparação para a Chuva Serôdia mostra que existe uma multidão. O livro Grande Conflito também, né? Mostra uma multidão entrando na igreja e uma multidão saindo da igreja. Ezequiel capítulo 9. Uma multidão recebe o Espírito Santo para pregar o Evangelho, para salvar pessoas, para concluir a pregação, para preparar um povo para encontrar-se com o Senhor nas nuvens dos céus. E uma multidão deixa a igreja, porque o pecador, diz o Salmo 1, não pode ficar na igreja. A igreja será purificada, a igreja será santificada, o pecado será removido da igreja, o mundanismo será removido da igreja, para que o Espírito Santo desça em forma de chuva serôdia sobre nós, e então iremos para o céu com Jesus Cristo, porque nós pregaremos o Evangelho a todas as nações debaixo do céu, e então virá o fim. Ninguém pense, ninguém se iluda
A pregação do Evangelho não pode ser encerrada sem a atuação plena do Espírito Santo. Hoje nós estamos tentando pregar o Evangelho a toda criatura. Estamos usando todos os meios para levar o Evangelho, mas estamos esquecendo do principal, o Espírito Santo. Ninguém pense, nem se iluda. A chuva serôdia é uma realidade para a igreja no tempo presente. No fim do tempo, a igreja vai ser revestida de poder pelo Espírito Santo. Apocalipse 18. Mas ela precisa ser purificada. Precisamos deixar a Babilônia na Babilônia. Deixar os pecados da Babilônia na Babilônia, para que a igreja do Deus vivo seja a coluna e baluarte da verdade, purificada e santificada pelo Espírito Santo para a chuva serôdia. Quer você experimentar, quer você receber a tinta, a palavrinha lá na testa do homem com o tinteiro na mão, o Espírito Santo quer passar hoje. Ele quer passar na tua vida hoje para ungir você. A gente viu que Jesus Cristo foi ungido. A gente quer, o Espírito Santo quer não só quer ungir você, batizar você, soprar sobre você o Espírito Santo. Deus quer soprar sobre você o Espírito Santo, para que você, cheio do Espírito Santo agora, receba poder para testemunhar. Ou você vai continuar como Renivaldo, acariciando o pecado, ou como a Maria, e aí, meu querido, o peneiramento vai separar o joio do trigo. Você é joio ou você é trigo? Só você sabe. Só você sabe, porque Deus é que conhece teu coração. Ninguém diga que você é joio. Ninguém diga que você é trigo, porque só você sabe se você é joio ou você é trigo. E o Espírito Santo quer que você permaneça trigo. Deus chamou você para ser trigo, e o trigo vai para fazer um bom bolo, um bom pão, para você alimentar os famintos. Deus quer que você seja o sal da terra e a luz do mundo. Deus quer que você seja pão para os homens, a carta aberta lida e escrita e lida por todos os homens. Deus quer que você seja um espetáculo ao mundo, o espetáculo do Espírito Santo agindo poderosamente na tua vida. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor, porque nós não queremos ser joio e também não queremos ser alijados da tua igreja. Queremos, nesses dias finais, queremos ser selados com o Espírito Santo. Queremos ser sacudidos, é verdade, nós todos vamos ser sacudidos, mas queremos permanecer na peneira, Senhor. Queremos permanecer na videira, queremos permanecer na fé. Paulo disse lá para os Tessalonicenses, vocês têm que permanecer firmes na verdade, firmes na esperança. Querido Pai, por favor, não retire de nós o Espírito Santo, não apague de nós o Espírito Santo. Ajude-nos também a não entristecer o Espírito Santo. Por favor, Senhor, converte a gente, purifique a gente, santifique a gente, porque nós queremos ser testemunhas do Senhor nesses dias finais, porque queremos morar no céu. Ajude-nos, ó Deus, a sentir tristeza por causa do pecado, a sentir tristeza por causa das maldades e injustiças que acontecem à nossa volta. Purifica-nos, Senhor, converte-nos e implanta em nosso coração a Tua verdade. E imprime no nosso coração a Tua verdade, Senhor, a Tua santa lei. Nós oramos, nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.